Delberto. Boa noite, Delberto. Tânia. Tânia. Bem-vindo, Tânia. Israel e Priscila Schneider. Boa noite, pastor. Boa noite, Israel e Priscila. Deus abençoe vocês. Renato. Renato. Dona Edna. Boa noite, Dona Edna. Deus abençoe. Miriam. 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 Dona Kátia. Kátia. Mãe. Ali. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Deus abençoe sempre sua família. Igualmente. Dona Ilma. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio.
João, boa noite, seu Durval. Boa noite, João. E narrador da live. Boa noite, João. Gostaria de pedir oração pelo amigo senhor Erni, que está hospitalizado. Acidente de carro, infelizmente sua esposa faleceu e ele está mal. Isso lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A Jaque, boa noite, compartilhado. Alô, Jaque. Anotou, Erni? Anotou, Erni? Oração pelo Erni. Berenice, peço oração pela minha família, para todos os irmãos da live. Tão legal quanto curtir. Tão empolgante quanto... Edilson Mauri, boa noite, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem aqui, Edilson? E por aí, tudo bem? Dona Terezinha, oi irmãos, boa noite. Boa noite, dona Terezinha. Tia Lisete. Elisete. Maciel, boa noite, Deus te abençoe. Maciel e Madalena. Maciel e Madalena, boa noite. Deus abençoe o casal. Dona Kátia, pastor, ora pela minha vizinha Carol, está doente com depressão. Carol. Marco Juscelene, boa noite. Boa noite, Marcos Juscelene. Tia Elisete, oração e gratidão a Deus pela recuperação do tio Jorge. É isso aí, Elisete. Vamos agradecer a Deus pela recuperação do Jorge. Por sua graça e misericórdia. Tati do Paulo. Tati, Deus te abençoe, Tati. Tati, Paulo, João. João Pedro. Dona Noemi, boa noite, graça e paz. Boa noite, Noemi. Deus abençoe vocês aí. Lei, todos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa reunião de oração com o estudo bíblico. Oremos.
Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por tua graça, misericórdia para conosco. Tens nos orientado, tens nos abençoado, tens restabelecido os nossos doentes, a todos nós. Te louvamos agradecidos, ó Deus, pela recuperação do Jorge. Pedimos a tua graça, misericórdia e a continuidade da tua bênção sobre aquela família. E também, ó Deus, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Pedimos, ó Deus, que tu venha nos abençoar e orientar e que a tua palavra, ó Deus, sirva de edificação pessoal para cada um de nós. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar hoje está registrado lá na carta do apóstolo Paulo, a 2 Coríntios, lá no capítulo 5, do versículo 18 até o 21, que nos diz assim. O título é o Ministério da Reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse a nosso intermédio, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, domingo eu ainda pregava sobre o diálogo do nosso Deus no Jardim do Éden. E na sequência nós vamos, para aquele que gosta de estudar a Bíblia, ele consegue acompanhar as atitudes divinas com relação ao homem. É muito importante nós sabermos, meus irmãos, que todas as atitudes do Éden para frente, depois da expulsão do homem do Jardim do Éden, elas são atitudes que vêm de Deus para o homem. Por quê? Porque o homem, depois de pecar, ele se afastou de Deus. O pecado não permite o homem se achegar a Deus. Ele se afasta de Deus. Ele não amou mais a Deus. Não procurou mais o Senhor nosso Deus. Ficou de mal com Deus. E ficou mal com Deus também. Ele não quer mais Deus na vida dele. Porque o pecado convenceu disso. Mas aí, nós vamos descobrir que o Senhor Deus tomou a seguinte atitude. Vou revelar o meu amor ao homem. Ele se afastou de mim. Eu vou ao encontro dele. Ele não me quer amar, mas vou fazer ele me amar de novo. Ele não me quer mais, vou fazer ele desejar a minha presença. E tomou uma decisão importante. E glória e a graça ao nosso Deus que ele decidiu visitar a terra. Veio tomar a forma humana. Pensou consigo, vou tomar a forma deles. E vou reconciliar eles comigo. Quando nós olhamos esse quadro, meus irmãos, do homem que cai em pecado, morre espiritualmente, e as consequências do pecado levam à morte física, o homem não tem mais como voltar, o homem não tem como se reconciliar, o homem não tem como mudar a sua vida, o homem realmente estava destinado pelo pecado à morte eterna. Mas Deus, na sua graça, no seu amor infinito, Deus olhou para nós, mesmo sabendo que não era uma pessoa que o homem queria, que o homem não desejava, que o homem desprezou. O Senhor Deus tem uma atitude que realmente nos surpreende para aquele que gosta de estudar a Bíblia, e descobrir o quanto que Deus fez, o preço que ele pagou, né, em vir aqui.
pisou aqui, nasceu aqui na terra. E andou aqui no nosso meio, uma pessoa de Cristo. E por que tudo isso? Porque a inimizade que nós criamos com ele tomou a iniciativa de derrubar essa inimizade. Isaías escreveu que o muro da inimizade foi derrubado por Deus. O muro que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. O que o Senhor Deus fez em Cristo Jesus? Derrubou esse muro. Se aproximou de nós. Revelou graça, revelou amor, preocupação. E tem um poder imensurável de fazer pessoas que não amavam, que não procuravam, de transformar essas pessoas, de transformar para si um povo, de transformar para si pessoas a ponto de fazê-los amar a Ele. Só Deus tem esse poder. Mas esse plano, essa obra grandiosa de nos aproximar dele, de nos reconciliar com ele, nós vamos observar nesse texto que a iniciativa é divina. E que a iniciativa sendo divina, nós vamos aprender que o ofendido, que foi Deus, é ele quem busca a reconciliação conosco. E é baseado nisso, meus irmãos, que o ofendido busca a reconciliação. Essa é a base do perdão. Só vamos conseguir viver felizes uns com os outros se nós formos capazes, mesmo sendo a pessoas inocentes ou ofendidas, ter a grandiosidade de buscar reconciliação com o próximo. Por isso Paulo vai dizer que esse é um ministério que ficou para nós como igreja. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos tirar dele algumas coisas muito importantes. Tá? Extremamente importantes. Porque se o irmão olhar bem para o quadro, você vai ver que estávamos todos indo para o inferno. Essa é a definição, meus irmãos. Ninguém ia escapar. Ninguém. Todos irão para o inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, ele resolve então vir aqui. Isso mesmo. Tomou a forma e veio entre nós para nos salvar. A primeira coisa que nós vamos descobrir, meus irmãos, que o apóstolo Paulo começa no versículo 18, ele diz aqui, ora, tudo provém de Deus. Quando ele diz tudo provém de Deus, ele está dizendo que na salvação, tudo provém de Deus. Quando se trata de salvar o homem, quando se trata de conscientizar o homem, quando se trata de transformar o homem, tudo procede de Deus. E glória a Deus por isso, porque se nós não tínhamos condições de começar alguma coisa e voltar para Deus, em buscar a Deus, não tínhamos. Todos se extraviaram, todos pecaram, não há ninguém que busque a Deus. E o que mais me impressiona nesse texto é o fato de que Deus então toma essa iniciativa. Então o Senhor Deus vai elaborar um plano para salvar o homem. Meus irmãos, é Deus procurando algo que, se fosse humanamente falando, seria um plano perdido, porque não teria retorno. Se nós estivéssemos elaborando um plano para salvar alguém, até mesmo um filho, nosso plano não ia dar em nada. Porque nós não tínhamos condição de salvar ninguém, não tínhamos condição nem de nos salvar mais mesmo. Nós nos tornamos incapazes. Nós fomos completamente, meus irmãos, envolvidos num sistema de pecado que tirou de nós todas as possibilidades possíveis de olharmos para nós mesmos, de olharmos para o nosso pecado. E, infelizmente, o que mais poderia acontecer era colher o fruto do pecado, que é a morte eterna. Por isso, quando Paulo começa esse texto, ele começa dizendo que tudo procede de Deus. Tudo provém
dele, foi Deus que provê. É Deus que vai prover a forma como nós vamos ser salvos. E esse plano de salvar o homem está na mesa de Deus. Não está em outro lugar. E nós, como crentes hoje salvos, que compreendemos isso, e é bom nós compreendermos bem essa situação, para sabermos o quanto Deus fez por nós. Receber o homem de volta. Quando o homem sai do Éden, a impressão que nos causa no decorrer do estudo da Bíblia é que o Senhor Deus ficou com saudade do homem. Ele quer o homem perto dele. Isso mesmo, nós vamos ouvir isso da própria boca de Jesus Cristo na oração sacerdotal. Quando ele diz, aonde eu esteja, estejam também comigo aqueles que me deste. Exatamente isso. Existe uma ligação muito profunda entre Deus e o homem. Quando Deus vai buscar o homem, ele elabora um plano para receber o homem de volta. Favor imerecido. Isso é graça. Porque se Deus olhasse para apenas alguns aspectos da nossa natureza humana, caída em pecado, não haveria motivação nenhuma dele se dirigir a nós para nos salvar. Por isso Paulo vai dizer aqui que ele não levou isso em conta. Ele não olhou para nós dessa forma. Ele olhou para nós através de uma maneira que vocês não podem recuperar a si mesmos, mas eu posso recuperar vocês. Deus não viu o potencial no homem. Quis dispor do seu poder para salvar o homem. Sabia que o homem não tinha condições. Por isso ele não olha para esse lado. Porque para tomar a forma humana, nascer aqui entre nós e andar aqui, ser rejeitado, cuspido, ultrajado, humilhado, perseguido, mentindo a respeito dele, caluniaram a ele, e levar até o fim desse plano de salvação, realmente tudo provém de Deus. Receber o homem de volta, favor imerecido, a iniciativa do ofendido em buscar reconciliação. A impressão que causa, meus irmãos, que a pessoa ofendida, quando foi ofendida, provocou no coração dele um desejo de reconciliar. Ele olha para nós com misericórdia. Ele olhou para nós com misericórdia, olhou para nós e viu a nossa fraqueza, viu a nossa desgraça, viu o destino da nossa alma. E quando ele olha para nós, então ele vai buscar reconciliar. Eu mesmo vou me reconciliar com ele, sendo essa a base do perdão. Por isso que Jesus vai dizer, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia com teu irmão. Se teu irmão tiver alguma coisa contra você, se o teu irmão te ofendeu, se o teu irmão te acusou, se o teu irmão foi injusto contigo, vai e reconcilia com ele. Isso mesmo, meu irmão. Vai, perdoa ele. Você não vai pedir perdão para ele. Você vai perdoar a ele. Você não vai levar em consideração. Você vai olhar pelo lado do amor, da graça, da misericórdia divina que fez a mesma coisa conosco. Por isso, aquilo que nós recebemos, nós podemos dar. Essa é a verdade. É uma iniciativa que o Senhor Deus teve conosco. E quando o Senhor Deus teve essa iniciativa conosco, nós podemos, meus irmãos, hoje, quando fomos orar, agradecer muito a Deus, porque Ele nos livrou da porta do inferno, nos livrou de entrarmos no inferno. Não é? Mas como que esse plano poderia ser executado? Nós estamos falando de um plano aqui que estava na mesa de Deus. Quando Paulo diz que tudo provém de Deus, ele está dizendo que Deus elaborou todos os meios para nos salvar. A primeira coisa, então, foi Deus em forma humana. Existem muitas religiões, muitas
heresias andando por aí, meus irmãos, que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como Deus. Mas a Bíblia é muito clara em muitos textos que ele é Deus. Que ele é o Deus personificado. Um dos textos que mais centraliza isso é Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, se você pegar do versículo 13 e em diante, você vai ver ali uma síntese que o apóstolo Paulo faz da natureza divina de Cristo. Jesus Cristo é Deus homem. Deus tomou a forma humana. Olha como isso é impressionante. Quando Deus olhou para nós e quis nos reconciliar conosco, quis nos salvar, ele resolveu então vir aqui. Mas isso tinha uma razão para ele vir. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso me leva a lembrar quando Moisés pediu para ver a face de Deus. Deus falou para ele que Moisés não podia olhar para ele, sem que morresse. Mas quando nós estamos em Cristo, Jesus Cristo disse assim: muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não puderam. O que os profetas e reis queriam ver? Queriam ver a pessoa de Deus. Na realidade, eles estavam querendo ver Jesus Cristo. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, quando quis tomar uma forma, quando quis ser apalpado, quando quis que reconhecessem o seu rosto, quando quis que descobrissem quem é Ele. Lembra de Moisés dizendo: se chegar lá e me perguntarem quem é o Senhor, ele, o Senhor disse: eu sou. O eu sou vos enviou a vós outros. Agora Jesus Cristo aparece no cenário: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso mesmo. Meus irmãos, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você chegar no céu, não fica pensando que vai encontrar lá 3 tronos, não, você vai encontrar o trono de Cristo, aonde ele vai estar sentado. E é nele que nós vamos ver a nossa Trindade Santa, em Cristo Jesus. Lá em João, 1 João capítulo 5, versículo 20, texto esse que serve de base para algumas religiões que acham, algumas seitas que acham que Jesus Cristo não é Deus. Observe bem o que fala o texto de 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, é uma glória muito grande o dia que nós, como crentes, partimos daqui e vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos poder olhar para o rosto dele, olhar para as suas mãos, olhar para o seu corpo, ver quem ele é. Deus. Agora, se você associa tudo isso ao princípio da salvação, por que Deus tomou a forma humana? Né? Por que Deus, meus irmãos, tomou a forma humana? Porque quando Deus, meus irmãos, escreveu a lei, quando Deus deu a lei para o homem viver, Deus nunca esqueceu do homem, sempre deu normativas para ele poder andar, caminhar. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, colocou uma exigência na lei que a lei tinha que se cumprir. Só que quando o homem pecou, o homem ficou impossibilitado de cumprir a lei e a lei exigia a morte. Mas a morte de um homem. Não era a morte de animais. Essa prática de morte de animais, ela serviu simplesmente como simbolismo daquilo que haveria de vir. E o que nós vamos aprender nisso, meus irmãos? Que a reconciliação exige do homem
a morte do homem pelo homem. Mas só que se fôssemos procurar na terra, ou em qualquer outro lugar, uma pessoa para morrer em nosso lugar, nós não ia termos, porque nós não poderíamos morrer por nós mesmos. Porque a morte do homem pelo homem é do homem impuro, santo e inocente. No lugar do homem impuro, pecador e culpado. O pai cobrou isso do filho lá na cruz. Sim, meus irmãos? Como a reconciliação exigia que o homem, e a lei exigia que o homem morresse pelo homem, nós temos que aprender algo. Que nós ainda continuaremos mortos nos nossos delitos e pecados se não tiver Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Você que está me ouvindo agora, que você que não tem Cristo ainda, que não aceitou Jesus, que não colocou Jesus no seu coração, você está condenado à morte eterna. Porque se toda obra que Deus fez, ela não será aplicada a você. Você vai entrar no dia do juízo inimigo de Deus. Quando chegar no dia do juízo, vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim. Então você que está me ouvindo, reconcilia-te imediatamente. É isso que Paulo vai dizer aqui no final do texto. Reconciliai-vos com Deus. Só que quando o Senhor Deus veio à terra e cumpriu toda a obra da redenção, cumpriu toda a obra para reconciliar, meus irmãos, só para reconciliar, só para levar o homem de volta para si, só para levar o homem de novo para viver com ele no paraíso, Deus teve que pagar um preço altíssimo. Eu fico muito triste quando vejo pessoas, meus irmãos, brincando com isso, zombando disso, ofendendo a Deus. Infelizmente tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente achando que pode fazer isso. Não pode, irmã. Não pode. E é interessante nós prestarmos bastante atenção nisso. Porque nós não temos condições de nos salvar. Meus irmãos, Jesus Cristo veio, o Senhor Deus veio à terra, na pessoa de Cristo. Tá? Em Cristo. Não diz que ele estava, não. Ele é em Cristo. Jesus é Deus. Salvando você. Me salvou. Porque isso tem um objetivo, meus irmãos. Os irmãos sabem muito bem que depois que Deus criou o homem no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, o homem pecou, o homem levou a humanidade à morte, o diabo leva o homem à morte. Deus colocou um ponto final na existência da raça humana. Isso vai acontecer no dia do juízo. E esse dia está chegando às portas da terra. Esse dia está chegando cada vez mais rápido para nós. Ou nós morremos e vamos ao encontro dele, ou então nós estamos se aproximando e a última geração vai presenciar coisas terríveis. Mas o amor de Deus não quer que todos sofram ali. Por isso, ele veio nos salvar, veio nos tirar do meio disso. Ah? E deixou, meus irmãos, depois que ele veio, depois que ele cumpriu toda a obra da redenção, depois que ele morre naquela cruz, depois que ele ressuscita ao terceiro dia, depois que ele vai subir ao céu, ele passa a responsabilidade para a igreja. Daí Paulo vai dizer o que nós ouvimos aqui, ó. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sim, a responsabilidade de pregar, de ensinar, de fazer, agora pertence à igreja em Cristo. Paulo chega a dizer aqui que nós somos embaixadores, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Meus irmãos, o embaixador em nome de Jesus Cristo aqui na terra é você, é eu, é a igreja de Jesus. Se você deseja no seu coração, você que é salvo,
você que tem Jesus, desejo que mais alguém seja salvo, desejo que mais alguém conheça o Evangelho. Lembre-se que a igreja ficou responsável por isso. Nós vamos encontrar aqui no texto que nós somos representantes do reino de Deus e seu rei aqui na terra. Os irmãos sabem o que é uma embaixada? É um pedaço do país considerado pelas nações dentro de outro país. Dentro daquela embaixada vive-se as leis do país de origem. Os costumes do país de origem. E ali tem um representante chamado embaixador. Se você invadir uma embaixada, você estará declarando guerra. Você estará invadindo um país. Está declarando que você está entrando em guerra. Agora lembre-se dessa embaixada do reino de Deus aqui na terra, a igreja. Nós somos do reino de Deus, com seu rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nós foi dado o direito de sermos embaixadores, de representar o nosso Deus aqui na terra. Usados para ensinar os costumes do reino. Usados para testemunhar como vive o reino de Deus. Como devemos nós vivemos para o mundo ver que nós não pertencemos a esse mundo. Não somos dessa nação. Nós pertencemos à nação do reino de Deus. Para ensinar de forma de viver no reino de Deus. Para revelar o Senhor Jesus Cristo como o único que pode reconciliar o homem com Deus. Paulo deixa isso bem claro. Você que está me ouvindo, você tem esse ministério de anunciar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Mas talvez a igreja já tenha falado muito sobre isso. E talvez não estão levando mais tão a sério essa mensagem, esse ministério, essa missão gloriosa. E muitas vezes, meus irmãos, eu paro para pensar, o Senhor Deus fez tanto esforço, nos amou tanto, veio tomando forma humana em Cristo Jesus, vai para uma cruz, morre no nosso lugar, paga para o nosso pecado, nos resgata, entrega uma missão para a igreja, porque no plano eterno de Deus, a volta de Cristo faz parte do plano. Ele vai voltar aqui para buscar a sua igreja, para revelar, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz que essa é uma mensagem urgente. Quando eu estou estudando a Bíblia, e gosto de fazer isso constantemente, eu vejo o quanto, meus irmãos, é necessário, depois que você estuda a palavra de Deus, o quanto é necessário as pessoas levarem a sério essa salvação gloriosa. Esse ministério de reconciliação, ele traz uma mensagem muito profunda, meus irmãos, do culpado buscando reconciliar, tá? Do inocente tentando reconciliar-se com o culpado. Se isso tivesse acontecido aqui, meus irmãos, entre nós, os crentes, até mesmo dentro das nossas igrejas, raramente nós queremos nos reconciliar com pessoas que nos ofendem. E quando nós vemos que o maior de todos fez isso por nós, não fomos nós que procuramos ele, foi ele que nos procurou, foi ele que se aproximou, foi ele que deu a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos separar desse mundo, para nos santificar. Porque existe algo, meus irmãos, extremamente perigoso atrás dessa história. Existe algo extremamente perigoso atrás disso tudo. Que o inimigo não revelou lá porque ele não tinha, meus irmãos, condições de fazer isso. As consequências de toda essa história da humanidade, ela não foi revelada porque o inimigo das nossas almas faz parte dessas consequências. Não se iluda.
O homem que não aceita Jesus Cristo, não aceita esse plano de salvação glorioso que está aí, não fique pensando que vai levar vantagem nenhuma, não tem vantagem nisso. Não fique pensando que haverá impunidade, porque também não haverá impunidade. Não fique pensando que o Senhor Deus vai deixar as coisas passarem dessa forma, não vai deixar. As consequências são terríveis. Porque é muito valioso aquilo que foi feito na cruz, meus irmãos. As pessoas não podem querer avaliar as consequências do pecado achando que Deus vai ser injusto quando coloca pessoas no inferno, quando permite que elas vão para o inferno. Não é que ele colocou, não, elas foram para lá, sozinhas, por escolha. Tá? Às vezes eu me pergunto, será que uma pessoa em sã consciência pode acreditar de fato que não existe inferno? E que não existe nada? E como pode admitir então a existência de Cristo, que historicamente ele existiu? Escritores fora da Bíblia, meus irmãos, provaram que Jesus Cristo existiu e viveu lá em Jerusalém. Flávio José foi um escritor judeu, deixou registrado bem claro lá: conheço um nazareno, um homem que é humano, será, se é que podemos chamá-lo de humano. Ele escreve assim mesmo. Ele viu. Eu me pergunto ao irmão, a vida de Cristo ao mundo, essa história toda, mas acontece que as coisas ao redor da palavra de Deus, ao redor da maior mensagem do homem, do maior milagre que aconteceu do Senhor Deus ter nos visitado, será que toda essa história, meus irmãos, ela foi cercada e colocando-se no coração do homem que existem coisas muito mais importantes do que ouvir o Evangelho? Porque é isso que nós estamos vendo, meus irmãos. O trabalho é mais importante do que a igreja. Sim, meus irmãos. Se chegarmos a um período muito breve, quando as empresas vão colocar na parede, vocês vão trabalhar direto e não vão poder mais ir na igreja, vocês podem ter certeza que a grande maioria vai perder a fé. E vai continuar com aquele compromisso com esse mundão. Por quê? Porque há algo mais importante. Esquecendo que a maior importância de todas é ter Jesus Cristo como seu Salvador, porque no dia que o Senhor Deus chamar o homem para prestar contas, não é as nossas coisas que importavam, que se tornaram importantes para nós, que vão ser levadas a nós, que vão nos levar diante do altar. Não vão. Infelizmente não vão. E glória a Deus por isso. Porque a obra mais importante que podia ser feita foi Deus buscar reconciliação conosco. Foi o Senhor Deus estender a sua mão para nós. Foi o Senhor Deus se humilhar. Ser ultrajado, meus irmãos, não ultrajaram um homem qualquer. O nosso pecado ultrajou o maior de todos, o soberano. Às vezes eu fico me pensando como é que os anjos conversavam entre si. Eu até acredito que os anjos falavam coisas como pode o Senhor Todo-Poderoso dar o filho dele para morrer para aquela gente lá, rapaz? Não, não. Mas ele deu. Ele tomou a forma de filho. Isso mesmo, eu e o Pai somos um. Uma unidade. Por que será? Por que será? Por que as pessoas estão achando que se Deus coloca no inferno, que se Deus vai julgar o homem e colocá-lo dentro do mais profundo dos abismos do inferno, acham que Deus vai ser injusto? Só uma pessoa que não tem maturidade espiritual, não estuda a Bíblia, não consegue ver a gravidade daquela cruz. Não sabe, não consegue dimensionar o sofrimento de uma pessoa inocente. É o Deus Todo-Poderoso. Isso ofendeu profundamente a divindade. Sim. A posição de Cristo na cruz colocou Deus em estado inferior. Que é isso? Então achando que o inferno vai ser moleza? Não vai. Porque a ira de Deus se justifica naquela cruz.
Porque a ira de Deus, meus irmãos, ela tem base. Por isso que a rejeição é perigosa. Por isso que Paulo está dizendo aqui, reconciliai-vos correndo. Existe urgência para isso. Sim, mas acontece uma coisa. As coisas estão se tornando cada vez mais importantes. Bastou aparecer a tecnologia do celular e as pessoas começaram a voar. Começaram a se afastar. Não pensam mais dentro dos padrões estabelecidos, nos princípios criados por Deus, para criar seus filhos, criar sua família. Dificilmente hoje, meus irmãos, a mãe e o pai sentam com o filho para falar da Bíblia. Ela prefere dar um celular de presente para ele. Para ele brincar. Esquecendo-se, meus irmãos, que as promessas que foram feitas no passado foi para nós e nossos filhos. O mundo está começando a gemer. O mundo está começando a sentir. O maior erro de todos, tirar Deus do coração, se afastar desse Deus glorioso, dessa obra redentora maravilhosa, dessa busca por reconciliação. O homem vira as costas, não quer nem saber. Está achando que vai ser bem sucedido. Alimenta o seu ego achando que o ego é quem vai realmente responder por ele. Não vai. Não vai. A Bíblia é muito clara sobre isso. Há uma gravidade extrema. Meus irmãos, nós temos 66 livros da Bíblia constantemente em nossas mãos. Um esforço de Deus de colocar a Bíblia na mão de cada ser humano. O esforço de Deus de levantar templos. O esforço de Deus de constituir igrejas. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ela é a mola propulsora que mantém esse planeta vivo. Porque o dia que Deus tirar a sua igreja da terra, a terra não tem mais utilidade para nada. E ele vai destruir tudo, porque não vai sobrar nada aqui. Ele está tolerando a terra ainda. Sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo está no coração de cada um de nós. Porque o Espírito Santo está motivando a sua igreja a permanecer firme. Meus irmãos, os sinais de sofrimento que são apresentados por Jesus Cristo na Bíblia nos últimos dias da terra, eles são reais. O homem vai sofrer muito, vai desesperar. E é aí que vai entrar a questão. Não há forças, não há entendimento, não há como se livrar disso, desse sofrimento, dessa incapacidade de entender por que está sofrendo tanto. Vão se revoltar contra Deus cada vez mais. Mas a palavra de Deus está deixando muito claro que o Senhor Deus está tentando reconciliar o homem com Ele. A parte ofendida, Deus buscando reconciliação com a parte culpada. Meus irmãos, temos que refletir. Nós temos que refletir, meus irmãos, porque a qualquer momento podemos partir e chegar diante do trono de Deus, e chegar diante de Jesus Cristo. Porque quem partir agora, ou vai entrar no trono, ou vai estar diante de Cristo, ou vai estar diretamente no inferno. Existe, meus irmãos, uma gravidade muito grande. Quando o Senhor Deus olhou para o homem e viu o final da história do homem, Deus teve misericórdia. Deus estendeu a sua graça. Vou lá separar um punhado de homem para mim. Instituiu a sua igreja, reconciliando pessoas. A igreja está pregando. Poucas pessoas estão reagindo. A grande maioria confunde igreja com o mundão, transformando a igreja em palco do mundão, difamando o evangelho, pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ensinando costumes em lugar de doutrina, em lugar de Bíblia. Tem uma imensidão de coisas andando errada por aí, meus irmãos, porque o inimigo conseguiu criar um evangelho paralelo, um evangelho que satisfaz o homem, mas não satisfaz a Deus, um evangelho que não transforma pessoas, mantém ela dentro do mesmo estilo, um evangelho que não traz a pessoa para Deus,
O evangelho que traz a Bíblia para ele. Ele pega a Bíblia e quer adaptar a vida dele. E se ele está dando errado, então ele vai arrumar um jeito de achar na Bíblia um texto que justifique o erro dele. Você não foi chamado para botar a Bíblia na sua vida, foi chamado para pegar a tua vida e botar na Bíblia. Isso mesmo, mudar a minha vida de acordo com a Bíblia. Não é querer mudar a Bíblia de acordo comigo. Deus veio buscar reconciliação, está oferecendo a reconciliação. Entregou esse ministério para a igreja. E por final, meus irmãos, chega no versículo final 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, Deus consegue reconciliar-se conosco? Sabe por quê? Porque o verdadeiro significado da reconciliação foi Jesus ser tratado como pecador. Foi quando Jesus foi tratado como um pecador, naquela cruz, aqui nessa terra. Jesus foi tratado como um comum de todos. Pensavam que ele era igual aos outros. E o trataram como pecador. E Deus aceitou, permitiu ele ser tratado dessa forma, porque só dessa forma ele consegue reconciliar. Jesus é tratado como pecador, sofreu a ira de Deus sobre o pecado. Ele foi tratado como pecador, ele não era pecador. A ira de Deus que cai sobre ele, porque Deus o fez pecado, quer dizer, Deus cobrou dele o nosso pecado. E a ira dele cai sobre ele, para não cair sobre nós. O sofrimento do inferno caiu sobre ele, para não cair sobre nós. Calvino chega a dizer que Jesus não foi no inferno, mas ele deixa uma coisa muito clara, que Jesus sofreu as dores do inferno, desesperadamente. Sofreu muito as dores do inferno, para eu e você não sofrermos. Isso mesmo, meu irmão. O Senhor Deus derrama sua ira sobre aquela cruz. E aí você vai ver o que é sofrimento, dores, desespero, respiração ofegante. Sabe por quem? Por nós. Deus reconciliando consigo o homem. Sim, meu querido, para aceitar um homem justo em Cristo diante de si. Para aceitar um homem, meus irmãos, que Jesus Cristo justificou diante dele. Ele olha para você hoje, meu irmão, na reconciliação, ele vai reconciliar com você, olhando Jesus. Vendo nossos pecados sendo pagos naquela cruz. Vendo o sofrimento que era para nós estarmos sofrendo, sofrido pelo seu filho. E aí eu pergunto de novo, como posso rejeitar isso? Será que eu posso rejeitar isso? Não pode. As consequências são graves. É exatamente por causa disso. Deus olhou para nós e viu, ele não sabe o que está esperando por ele. Quando Deus olhou para você e para mim, ele disse, eles não sabem o que está esperando por eles. Eu vou dar uma amostra. Vou lá e vou sofrer as consequências daquilo que eles estão, que está preparado para eles. Eu vou assumir. Eu vou ficar debaixo da ira. Eu vou cumprir aquela lei. Eu vou morrer numa cruz. Jesus morre numa cruz. Porque aquilo era para cada um de nós. Eu concluo com Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas marcas que ele tinha no corpo, pelas feridas que ele tinha no corpo, machucaram ele para você ficar sadio. É isso que Isaías está dizendo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós continuamos sarados.
nós não fomos machucados. Meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo. Aceite essa reconciliação. E olha o que Paulo vai dizer no final. Ele diz aqui, rogamos que vos reconcilieis com Deus, lá no versículo 20. Rogamos que vos reconcilieis com Deus, com urgência. Você não sabe, se você não consegue ver Jesus na cruz, você não sabe o que te espera. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que o Senhor Deus assim nos guarde. Temos que pedir oração. Qual é? O Xande pediu, agradecendo pela recuperação do Ayrton, o amigo dele do trabalho. Agradecimento. Vida do Ayrton. Isso. Aí a Siloei Paz. Siloei Paz, peço amados, em nome de Jesus, que orem pela minha mãe Araci, para que Deus faça a sua vontade acerca da vida dela, que ela não sofra mais ou que o Senhor realize nela um grande milagre. Orem também pelo filho dela, João Carlos, para que Deus o livre da depressão e de todo o laço do inimigo. E o salve. Araci e João Carlos. Araci e João Carlos. Agradecimento pela vida do Ayrton. Irmão, tem mais? E também temos aqui oração por Erni, pela Berenice, que está pedindo pela sua família e por todos, e também pela Carol. A Dalma Olívia. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, orem em favor de minha cunhada. Ela sofreu um acidente de moto e está em estado gravíssimo na UTI. Comprometeu 50% do cérebro. O nome dela é Carmen. Que seja feita a vontade de Deus na vida dela. Já tem uma semana o acidente e ela ainda não reagiu. Orar pela Carmen. Meus irmãos, anotem bem esses nomes. Tem mais um. A Dalma também pediu pelo esposo, Antônio, que está sentindo muita dor na coluna. Eu creio na santa vontade do Pai. Orar pelo Antônio também. Então, meus irmãos, anotem aí num papel, tá? Agradecimento a Deus pela vida do Ayrton, o Senhor Deus, e também pela vida do Jorge, que o Senhor Deus recupera. E também pela Araci, tá? Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, que tem todo o poder, tá? E que se cumpra realmente a vontade soberana dele, porque isso vai se cumprir, mas que ele conforte os nossos corações, conforte os corações dos mais próximos, dos amados, e também abençoe a vida do João Carlos, para que ele, meus irmãos, não viva depressivo, desiludido, desanimado. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você, João Carlos, aprenda logo isso. No mundo é assim mesmo, é difícil, nós temos perdas, nós desanimamos, nós nos desiludimos, mas lembra de uma coisa, tem alguém que venceu tudo isso e está oferecendo, nesse momento, através da reconciliação com ele, a solução para isso. Tá? E também pela Erni, vamos orar por ela. Pelo Erni, né? Pelo Erni, perdão. Pela Carol e a Berenice também, que tem pedido pela sua família. Pela Carmen. Vamos orar pela Carmen também, que sofre esse acidente. Pedir a Deus que nada é impossível a ele. Que se for da vontade soberana dele. O nosso desejo é que ela recupere. O nosso desejo é que todos fiquem curados. Mas a nossa oração está sujeita à vontade soberana de Deus. Não é? E que o Senhor Deus venha fortalecer a nossa fé respondendo às nossas orações. Esse é o nosso desejo, o pedido diante do Senhor. Pelo Senhor Antônio também, vamos orar por ele. Tá? Nós conhecemos o coração, nós sabemos os nossos problemas, nós conhecemos nossas necessidades. Mas muito mais conhece a nossa necessidade
é o Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos ensinou tudo que pedides em meu nome, crendo que recebeste, assim será convosco. Então vamos, meus irmãos, em nome de Jesus, nos aproximar do altar. Não podemos ir lá sozinho, mas Jesus Cristo nos conduz até lá. Por isso que nós devemos de realmente crer nessa reconciliação. Hoje, nós podemos chegar até o altar, até um local chamado Santo dos Santos. Ok, meus irmãos, nós vamos então encerrar esse momento de culto, que os irmãos anotem aí. Eu vou orar aqui nesse instante, não vou lembrar do nome de todos, e peço a Deus assim que nos abençoe. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra vem para nos orientar. Sabemos, ó Deus, a tua iniciativa em reconciliação para conosco e nos reconciliar contigo. E pedimos, ó Deus, que tu venha nos fortalecer cada vez mais para que possamos transmitir essa mensagem de reconciliação a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vivem conosco, perto de nós. Enfim, ó Deus, que a igreja cumpra essa missão. Também, ó Deus, colocamos diante de ti os pedidos feitos aqui. Tu conheces o coração de todos nós. Sabe que o desejo de todos aqueles que pediram, ó Deus, é que tu venha solucionar esses problemas. Por isso nós confiamos em ti, porque a tua palavra nos orienta a chegarmos até a ti. Chegarmos a ti, ó Deus, em Cristo Jesus, o teu Filho amado, aquele que tu nos reconciliaste com ele. Pedimos a ti, ó Deus, que tu fortaleça cada vez mais o teu povo espalhado por esse mundo. Esteja, Deus, orientando, abençoando e fortalecendo, curando e dando forças e curando, Senhor Deus, todos aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desorientados, angustiados. A tua mão é poderosa para isso. Te pedimos tudo isso, ó Deus, no nome glorioso de Jesus. E também te agradecemos pelas bênçãos, ó Deus, que tu tens derramado sobre nós. Pessoas que tu tens salvo, pessoas que tu tens curado. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Deus, por tantas bênçãos que tu nos dás. Em Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Tony tá assistindo? Tony, meu sogro? Tá assistindo?
Até quinta-feira, se o Senhor permitir.